Chegou a hora do Fala Saúde, vamos responder a sua pergunta sobre perda auditiva, um problema que pode passar despercebido por um tempo, mas chega uma hora que compromete a qualidade de vida. Quem responde sua pergunta é o médico otorrinolaringologista, Dr. Leonardo Acatauassu. Boa tarde, doutor, obrigada pela presença aqui no JL1. Boa tarde, vamos então às Priscila. perguntas. A gente recebeu aqui a pergunta do Carlos Silva, aqui de Belém mesmo. Ele diz que ele está apresentando um zumbido no ouvido, teve início após uma viagem para um local onde estava muito frio. E mesmo após o retorno, o zumbido persiste. Pode ser já uma perda de audição? Ele pergunta, tem alguma coisa a ver com temperatura ou a altitude? Pode. Na verdade, a perda de audição ela pode ser temporária, assim como o zumbido. Então, não necessariamente seria já um motivo de alarde para ele. Mas é muito possível que sim, que tenha iniciado algum quadro, eu diria, pelo menos pela historinha, provavelmente temporário, e essa perda de audição temporária gerou o zumbido. Uma das principais causas de zumbido é a perda de audição. Estima-se que cerca de 80% a 85% das pessoas que têm zumbido têm algum grau de perda auditiva, mesmo que seja transitória, por exemplo, no decorrer de uma viagem ou às vezes após um resfriado. Quanto tempo depois, então, ele pode já se sentir voltando ao normal e ele precisa procurar ajuda médica? Vale a pena examinar. Como nem sempre a causa do zumbido é a perda de audição, vale a pena ser examinado para ver se realmente existe alguma outra alteração que justifique o quadro. Então, olhar, ver se o ouvido está limpinho, se não tem alguma outra alteração secundária e fazer algum teste para verificar. O Alex Corrêa diz que a esposa é deficiente auditiva desde que era bebê. Ela não gosta da linguagem de sinais, mas a deficiência dela é severa. E ele pergunta, ela poderia fazer a cirurgia? Ele só usou essa expressão, que é atrás da orelha. Existe a cirurgia do implante coclear, também chamada de ouvido biônico, que tem estado muito em voga ultimamente. É uma cirurgia que muitos dos deficientes auditivos estimam e gostariam de fazer. Mas nem todo mundo é candidato. Depende muito, por exemplo, pelo que eu entendi, ela já é uma adulta e pelo que eu entendi, a perda desde a infância. Bebê. Não necessariamente ela seria uma candidata. Precisa examinar. É possível até que sim. Então, precisa ver o grau da perda, o tempo de perda auditiva. Se ela esteve em perda auditiva muito longa, é importante que ela tenha sido estimulada nesse período, ou seja, que nesse período ela tenha usado o aparelho auditivo e tenha estimulado esse cérebro, esse córtex cerebral que é responsável pela audição. Porque se você deixa de estimular o cérebro, mesmo que você, depois de muito tempo, ofereça o som, a gente não vai mais poder interpretar, o cérebro não consegue mais interpretar. Então, depende de uma série de variáveis. Uma avaliação criteriosa para conseguir realmente dar essa resposta. É possível que sim, mas é imprescindível passar em avaliação. A Eva Silva diz que quando ela mergulha, os ouvidos tampam e ela fica surda. Já chegou a fazer limpeza para ouvir melhor. O que ela deve fazer com esse cenário? Pelo que eu estou entendendo, provavelmente ela deve ter alguma alteração de canal auditivo, às vezes da própria anatomia do canal, que favorece a permanência da água ali dentro, mesmo depois que ela sai da água. É possível que seja um pequeno cerúmen também que está obstruindo e fazendo com que a água fique ali estagnada. Então, tem que verificar se é esse o caso, mas muito provavelmente deve ser algo simples. Davi Marvel de Maracanã, que é fã aqui do JL1, ele diz que ele ouve chiado no ouvido esquerdo, já fez exames. O laudo deu perda auditiva neurosensorial. É possível reverter e como? A perda auditiva neurosensorial, dependendo do grau e na maioria dos casos, ela não é reversível, mas ela é contornável. A perda neurosensorial significa que ou a cóclea, que é o órgão da audição, ou o nervo auditivo estão danificados. Então, ou houve lesão da célula da cóclea ou do nervo. E geralmente a gente consegue contornar, possivelmente com o aparelho auditivo, por exemplo. E quando a gente retoma essa audição, corrige com o aparelho, em geral o zumbido melhora. O zumbido, ele geralmente é como se o cérebro não entende por que aquele ouvido não está funcionando, então ele fica mandando mensagem, olha, não estou ouvindo, não estou ouvindo. E isso gera o zumbido para a gente. Então, o paciente melhorando a perda auditiva, por exemplo, com o aparelho, costuma melhorar o zumbido. Daqui a pouco a gente conversa mais. Doutor Leonardo, olha só, você aí ainda não mandou a pergunta? Pois mande, doutor Leonardo vai voltar daqui a pouco aqui no JL1 para responder a sua pergunta sobre perda auditiva. Participe nos nossos contatos que você já conhece bem. Fala Saúde de volta, hoje esclarecendo suas dúvidas sobre a perda auditiva. Estamos aqui no estúdio com o médico otorrinolaringologista Leonardo Acatauassu. Mais perguntas, a Tereza Silva, da cidade de Nova Seis, diz que o marido dela teve enjoo, está com muitas tonturas, além da perda de audição. Os médicos diagnosticaram labirintite. E ela pergunta, labirintite pode causar perda de audição?
É muito possível que o problema dele esteja no labirinto. Afinal de contas, ele está com sintomas tanto auditivos como sintomas, né, vertiginosos, e é o mesmo órgão que faz as duas coisas. São áreas diferentes de um mesmo órgão. Então, a parte da cóclea e a parte do labirinto, elas estão interligadas. É muito provável que o quadro dele seja assim do labirinto. Saindo dessa crise, digamos, ele vai voltar? Eu acho que essa que é a dúvida dela, se ele volta a ouvir normalmente. É provável que sim, assim como na maioria dos quadros de labirintite, o paciente costuma retomar 100% da função vestibular, mas dependendo do que seja, pode ser que haja sequela. É por isso que é imprescindível o acompanhamento de perto do otorrinolaringologista, que possa verificar tanto a parte do equilíbrio como da audição e acompanhar essa evolução. A Dora do Marco diz que tem muita coceira no ouvido e ela diz que isso está fazendo ela ficar sem audição. Ela quer saber se tem alguma maneira certa para limpar e até coçar o ouvido. Na verdade não é recomendado. É perigoso até, né? Não é recomendada a limpeza nem a coceira do ouvido com nada dentro do conduto auditivo. Né? Meu professor de otorrino na faculdade dizia que o ouvido era para limpar com o cotovelo, ou seja, não limpa. Então, assim, se ela tem a coceira, se ela tem esse problema, ela tem que observar uma maneira de tentar parar com a coceira porque incomoda. Invariavelmente, os pacientes que têm coceira acabam tendo muita descamação. Isso favorece criar cerúmen e obstrução. Então, seria interessante ela regularmente fazer esse acompanhamento com o otorrino para ver se consegue segurar um pouco essa coceira e essa descamação da pele, que geralmente é um problema de pele do ouvido, para que evite a perda de audição como consequência. A gente tem a pergunta aqui da Juliane, aqui mesmo de Belém. Ela diz que tem surdez unilateral no ouvido esquerdo desde que nasceu. Ela queria saber se tem cura ou tratamento e se é considerado uma deficiência. Ela tem muita dúvida em relação a isso ainda. É difícil e esse estabelecimento, existem algumas normas para que seja definido como deficiente auditivo, porque principalmente quando o paciente tem o outro ouvido pleno perfeitamente, teoricamente a maioria das funções do dia a dia ela não está alijada, então ela poderia teoricamente ser considerada como normal, mas ela depende do grau da perda. Em relação à reabilitação, também depende do grau da perda e do período que ela ficou sem ouvir. É fundamental nesses casos que se tente uma reabilitação, se tente sempre um estímulo desse ouvido com o aparelho de audição para que, repito, o cérebro daquela região fique sempre estimulado. E aí tentar ver se existe alguma maneira de reverter. William Lima de Mãe do Rio está com uma pergunta que acho que vai envolver muita gente. Ele gosta de fone de ouvido, acostumado a ouvir alto e gostaria de saber se isso pode provocar a surdez. Não tenha dúvida nenhuma. Pacientes que têm a necessidade de uso profissional do fone de ouvido têm esse problema e devem ter essa preocupação. E principalmente se o uso for recreativo. E quem trabalha à noite, que é DJ, que precisa... A gente usa, né? Eu uso todo dia esse ponto, ou seja, todo mundo que trabalha com algum áudio constante pode ter uma perda. Pode. É um fator de risco, porque invariavelmente você acaba deixando num volume alto para que você não tenha dificuldade para escutar. Mas você precisa sempre dar um descanso para as células da cóclea. Pois é, o que fazer? É possível? É possível tentar alternar, por exemplo, quem usa ponto eletrônico ou quem usa telefone com fone de inserção o tempo todo, intercalar os ouvidos, isso é algo que é interessante fazer, ajustar para um volume que seja o mínimo possível para que você escute, né, claro, sem prejudicar a sua função, e para esse uso recreativo. Cuidado com os fones de inserção, aqueles que você coloca dentro do ouvido quando fica muito tempo, pode causar problema no conduto auditivo e com o volume muito alto. O problema do fone de inserção é que como ele não abafa o som, você acaba aumentando o volume. E coloca cada vez mais para dentro. E você aumenta o volume, por exemplo, eu estou dentro do ônibus com um barulhão. Eu vou botar um volume alto para escutar a minha música. Se você usa um fone com abafador, você não vai precisar desse volume tão elevado. Então ele é mais adequado com o abafador. É mais adequado, certamente. Tanto que para os DJs e para quem trabalha com os equipamentos de som em som elevado, em ambiente ruidoso, é imprescindível que seja o tipo concha com abafador para que o volume não precise ser tão elevado. E o André, ele queria saber se tem um tempo médio, considerado até saudável, para se usar o fone de ouvido. Depende da intensidade que ele está usando. Né? Então, teoricamente, pessoas que, por exemplo, trabalham com fone de ouvido poderiam usar as 8 horas de trabalho, com alguns períodos de descanso, claro, desde que o som esteja num volume adequado. Então, vai depender muito do som que ele coloque. Então, dependendo do volume que ele escute, não deve passar nem de 1 hora. Quem coloca no volume máximo aí não é recomendado. Olha só, a gente ainda tem muita pergunta, essa conversa vai continuar, nossa entrevista do Fala Saúde continua a partir das 2 horas da tarde no G1 Pará. Acesse o www.g1.com.br/Pará e olha só, já pode votar inclusive e decidir o assunto da próxima quarta-feira. Você vota exclusivamente no aplicativo Você na TV Liberal. Manchas na pele ou alcoolismo? Participe com a gente e daqui a pouco a gente tem mais entrevista. Obrigada, doutor, pela presença aqui. Obrigado pelo convite.